Olá pessoal, você de casa que está agora nos assistindo. Eu sou Maria, a idealizadora do canal Maria no Mundo das Palavras. Sou escritora, poetisa, professora acima de tudo. E estou aqui para falar com vocês sobre esse período que nós estamos vivendo, que é o período do confinamento. Essa palavra, ela tem sido difundida por todos os jornais, por todas as pessoas do mundo inteiro, né? E o que significa confinamento? Confinamento significa isolamento. É você ficar isolado em consequência de algo que seja extremamente necessário. O mundo de hoje está vivendo uma crise, vamos dizer, muito grave. Essa crise, ela envolve a economia, ela envolve primordialmente a saúde das pessoas. É uma crise social, é uma crise emocional, é uma crise individual, é uma crise de valores. Ou seja, o mundo globalizado nos possibilita ter acesso a todas essas informações que o mundo tem passado, tem sofrido sobre o coronavírus, no que diz respeito ao coronavírus. Mas você de casa que está nos assistindo pode perguntar: Maria, e o que a gente pode fazer para ocupar o nosso tempo? E a minha sugestão não poderia ser outra: ler. Então, falando em leitura, eu trouxe para vocês, no vídeo de hoje, algumas ideias de leitura para vocês. Para quem não conhece ou para quem já conhece, nós temos uma lista de autores que escreveram o que a gente chama de literatura confinada. Mas não existe esse termo, assim, oficialmente falando. Eu que denominei. O que significa essa literatura confinada? É uma literatura desenvolvida em locais fechados e que não podia ser divulgada de forma alguma para ninguém. E eu trouxe para vocês algumas sugestões de livros para você aproveitar durante essa quarentena, durante esse isolamento, esse confinamento, como a gente chama. Primeiro, o livro de uma escritora portuguesa, Cartas e Poemas, de uma freira chamada Mariana Alcoforado. Mariana escrevia cartas para uma pessoa por quem mantinha um relacionamento afetivo e, além disso, ela escrevia essas cartas em regime de muito segredo, né? Vamos dizer assim, top secret, porque ela era uma freira, não podia, manifestar os seus sentimentos. E o segundo livro é O Diário de Anne Frank. O Diário de Anne Frank é um livro que fala sobre a história de uma menina judia que ficou confinada com seus pais durante muito tempo para não ser morta pelos nazistas. Então, esse livro ele só pôde ser divulgado depois de muito tempo, pós-morte, né, quando a guerra havia acabado, quando Hitler havia perdido. E ela pôde, o pai, né, pôde encontrar esse material que ela havia deixado pronto, guardado, escrito. Durante o período de confinamento, ela foi escrevendo tudo o que ela acontecia e o que ela conseguia captar de história, de geografia, né, do conhecimento científico. Ela aprendeu nesse período a falar vários idiomas, porque o pai dela era professor. Então, durante esse período, confinada, em silêncio, ela conseguiu aprender muita coisa, porque havia os horários em que eles podiam se comunicar. Quando eu li o Diário de Anne Frank, eu tinha apenas 13 anos. E eu lembro que eu passei 3 dias muito triste, porque eu tinha 13 anos e era a idade de Anne Frank.
e eu vi o sofrimento que essa garota passou. Então é uma sugestão para você. Leia o Diário de Anne Frank. Outra sugestão para você que está em casa, confinado, é o livro O Nome da Rosa, de Humberto Eco. Ele é livro, mas também ele foi escolhido para se transformar em um dos filmes mais famosos de toda a história. O Nome da Rosa pode lhe ajudar bastante, porque é um livro que fala sobre a história de vários livros que ficavam numa biblioteca, onde continham ali muitos códigos gregos e latinos, considerados proibidos pela igreja. Esses códigos latinos e gregos ficavam guardados nessa biblioteca durante muitos séculos e não era permitido que as pessoas tivessem acesso a esse material. Então, os padres beneditinos, eles guardavam a 7 chaves, vamos dizer assim, os livros com esses códigos preciosos, porque ninguém podia ter acesso. Eu não vou contar mais, senão eu vou espoliar o livro para vocês, não dá, né? Então, leiam o livro ou assistam ao filme. É muito importante O Nome da Rosa. Nós temos uma lista. A menina que roubava livros, o menino do pijama listrado, o homem que venceu Auschwitz, a lista de Schindler, as cartas de Mariana Alcoforado, o Diário de Anne Frank e uma série de outros livros que podem compor uma biblioteca ou uma bibliografia de livros que eu chamo de literatura confinada. Tá bom? Então, a nossa sugestão para esse período de confinamento é a leitura desses livros e de outros livros que vocês podem pesquisar aí na internet. Livros que falam sobre o nazismo, que falam sobre a mulher negra, que fala sobre a mulher de um modo geral, que escrevia. Pois é, pessoal, então nós temos uma lista aqui de livros que vocês podem aproveitar durante o período do confinamento. Lembre-se, lave bem as mãos, tá certo? Antes de pegar no seu livro. Se possível, higienize-o para que o coronavírus não esteja impregnado nele. Não leia livros de outras pessoas. De preferência, leia em PDF, se você não tiver o livro impresso em casa. Leia, eu tenho uma lista muito interessante. A menina que roubava livros, o menino do pijama listrado, o homem que venceu Auschwitz, a lista de Schindler, as cartas de Mariana Alcoforado e o Diário de Anne Frank. Tem autores brasileiros também que falam sobre as prisões durante a ditadura militar, que vocês também podem ter acesso a esse material, como o livro Brasil Nunca Mais, é muito triste, mas é forte. E é muito triste e forte, quero dizer. E você pode ler se você quiser, se você tiver maturidade para isso, claro. Mas enquanto você tiver a oportunidade, leia livros bem mais leves, tá bom? Vocês podem ler esses que eu citei agora. Não esqueçam, fiquem em casa, lavem as mãos, lavem os olhos, lavem a boca, não toque nada que não seja seu, que não esteja dentro da sua casa, que esteja higienizado. Higienize sua casa, passe o pano na casa com água sanitária, limpe os corrimões da casa, os trincos das portas, os seus óculos, tudo que possa favorecer para que o vírus Corona-19 se propague. Então, eu peço que vocês façam isso. Leiam, desenhem, pintem e rezem. Um beijo de Maria para vocês. Fui!